Tema: a terceira pessoa da divindade. Irmão White, hoje nossa entrevista será sobre o Espírito Santo. Muita especulação existe sobre a natureza do Espírito Santo. O que foi revelado à senhora sobre isso? A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Logicamente, existem muitos pontos sobre a natureza e manifestações do Espírito Santo, que não podemos entender, mas a inspiração não silencia de todo sobre algumas verdades envolvendo o Espírito Santo. Existem grupos, e até mesmo igrejas, que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Precisamos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa, como o próprio Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele dá testemunho ao nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Irmão White, eu tenho aqui em minhas mãos o documento original, datilografado, revisado pela senhora, do qual foi extraído esse texto anterior, onde a senhora afirma que o Espírito Santo é uma pessoa. Com que palavras a senhora confirmou, no mesmo documento, o que havia escrito sobre o Espírito Santo ser uma pessoa? Eu li isto cuidadosamente, e o aceito. Bem, então a senhora leu, de forma cuidadosa, a sentença que havia escrito, que afirma que o Espírito Santo é uma pessoa, e que aceitava tal afirmação. Alguns dizem que esse texto pode ter sido adulterado pelas suas secretárias, ou por outras pessoas. Mas, se a senhora leu o documento datilografado, de forma cuidadosa, e o aceitava, isso, por si só, elimina tal possibilidade. Existe aqui também o documento original, escrito à mão, pela senhora, do qual o texto foi datilografado. O que a senhora mesma escreveu? The Holy Spirit is a person. Qual é a tradução para o português dessa afirmação? O Espírito Santo é uma pessoa. Não tem como ter dúvida disso que a senhora afirmou. É muito claro. Mas neste caso, posso concluir que, se o Espírito Santo é uma pessoa, ele poderia ser a mesma pessoa de Jesus? O Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, contudo, é uma personalidade distinta. Então o Espírito Santo é uma pessoa distinta de Jesus. Mas ele personifica Cristo, ou seja, ele sendo igual a Jesus, ele se apresenta como sendo Jesus, por isso, onde o Espírito Santo está, é como se o próprio Jesus ali estivesse. Entendo agora o que a senhora quis dizer, quando escreveu que o Espírito Santo é ele, Jesus mesmo, porque o Espírito Santo tem as mesmas qualificações que Jesus tem, de sorte que podemos afirmar, que onde o Espírito Santo está, ali está Jesus. A senhora escreveu mesmo isso, que o Espírito Santo se apresenta como sendo Jesus, mas é outra pessoa distinta dele? Aqui está o documento escrito pela sua própria mão. A senhora pode repetir o que afirmou neste manuscrito? The Holy Spirit is the Comforter, in the name of Christ. He personifies Christ, yet he is a distinct personality. O Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, contudo, é uma personalidade distinta. Então, sendo o Espírito Santo uma pessoa ou personalidade distinta, quantas pessoas distintas temos na divindade, e quais são elas? 3 agências distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham juntas pelos seres humanos. Aqui está o documento original datilografado, com esta afirmação. E no final do documento, encontramos sua assinatura, mostrando que a senhora estava de acordo com as afirmações encontradas nele. O que mais a senhora pode afirmar sobre as pessoas da divindade? Há 3 pessoas vivas, pertencentes ao trio celeste.
Em nome destes três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva, são batizados. Aqui podemos ver o documento original, com algumas anotações suas, e a página onde se encontra tal afirmação, sem nenhuma observação contrária, feita pela senhora. Aqui, nestes dois lugares, temos a palavra três, em inglês, e aqui, a palavra trio, e um pouco mais abaixo, os nomes das pessoas que compõem essa triunidade, a saber, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Sendo que existem três pessoas ou personalidades na divindade, vemos o motivo, pelo qual Jesus afirmou, como deve ser realizado o batismo. O que a senhora pode ver neste texto de Mateus 28 versículo 19? Aqui estão as três personalidades vivas do trio celestial, nas quais cada alma arrependida dos seus pecados recebe Cristo por fé viva, para aqueles que são batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui está o documento escrito pela senhora, no qual podemos ler. Aqui estão as três personalidades vivas do trio celestial, e afirma que o batismo é feito em nome dessas três personalidades, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui podemos ver a palavra três, em inglês, e aqui, podemos ver a palavra trio. Diante dessa verdade, qual o trabalho da pessoa do Espírito Santo, em favor da humanidade? O mal tinha se acumulado por séculos, e poderia apenas ser limitado e resistido, pelo grandioso poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade,